Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Mais uma semana, mais um News Z aqui no canal da TVzinha, então sem mais delongas, bora lá conferir as principais notícias que saíram essa semana no SBT News. Decisão sobre fim do casamento homoafetivo é adiada na Câmara. Texto está em comissão da família e propõe vetar o direito à união concedido pelo STF há 13 anos. A comissão, conhecida como Comissão da Família da Câmara dos Deputados, está debatendo um projeto de lei que visa o fim do direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Direito esse reconhecido e autorizado pelo STF em maio de 2011. O projeto de lei foi originalmente proposto pelo deputado Clodovil em 2007, mas o seu caráter era completamente diferente. A intenção inicial com a PL era reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo e reivindicar o direito ao casamento. Só que o texto foi totalmente alterado. Na prática, a nova versão do texto dita que nenhuma união entre pessoas do mesmo sexo pode se equiparar ao casamento ou à entidade familiar. Depois de horas de discussão, nessa última terça-feira, ficou acertado que vai ter uma nova audiência na próxima terça-feira para dar continuidade no debate. A votação do projeto, por consequência, vai acontecer no dia seguinte, na quarta-feira. Enquanto apresentadora do News Z, eu tomo a liberdade para pontuar o quão absurdo esse projeto é. E cito ainda o que foi dito pela advogada especialista em crimes de gênero Faida Bello. Ainda que no inciso 3º do artigo 226 da Constituição Brasileira cite homem e mulher enquanto entidade familiar, isso não é uma cláusula pétrea, não é um direito fundamental, então pode ser alterado. Mas a inviolabilidade da vida privada, a intimidade dos brasileiros é. Então com quem namora, com quem casa, quem beija, isso diz respeito somente a nós. E não se pode interferir nisso, seja por dogma religioso, visão de mundo, preconceito e etc. Porque Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. Nesta terça-feira, 19 de setembro, presidente Lula abre a 78ª Assembleia Geral da Organização Intergovernamental. Na última terça-feira, como dito costume, o presidente Lula abriu a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas lá na sede da ONU em Nova York. A Assembleia Geral, de forma resumida, é um dos órgãos que compõem a ONU e ela funciona quase como uma grande reunião ali de todos os países que fazem parte da organização para debater questões internacionais, políticas da própria ONU, chegar em resoluções conjuntas. Uma das suas funções principais, por exemplo, é aprovar o orçamento anual da ONU. Ela acontece uma vez por ano, ali entre setembro e dezembro, e o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia. Mas você sabe por que o Brasil? A verdade é que não existe um registro oficial que explique o porquê o Brasil é quem faz esse discurso inicial, mas existem algumas hipóteses. A que eu vou contar aqui para vocês hoje foi a que eu mais escutei durante toda a faculdade. E é a de que seria uma espécie de prêmio de consolação, já que o Brasil não atingiu a posição de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança é um órgão de caráter decisório que reúne 15 países, 5 de forma permanente, sendo eles Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, e outros 10 de forma rotativa e que trocam a cada 2 anos. E ter um caráter decisório significa que tudo que é decidido naquela instância tem que ser seguido, ou pelo menos deveria ser, por todos os países que fazem parte da ONU. E é aí que entra o problema. Eu não sei se vocês separaram, mas tirando a China, todos os países que compõem o Conselho de Segurança são os vencedores da Segunda Guerra Mundial e que de lá pra cá moldaram a ordem internacional. Eu não sei se vocês separaram, mas tirando a China, todos os países que fazem parte do Conselho Permanente são os vencedores da Segunda Guerra Mundial e que de lá pra cá moldaram a ordem internacional, são as grandes potências. E ainda que existam ali os membros rotativos para representar outras partes do globo, outros interesses, outras culturas, outras visões de mundo, para que uma resolução seja aprovada é preciso de unanimidade entre os membros permanentes, ou seja, os 5 precisam concordar. E não só isso, se 14 estiverem de acordo com uma resolução e um membro permanente não tiver, já era, não vai para frente. Isso porque os membros permanentes têm o poder de veto de qualquer resolução.
Então, ter esse status de membro permanente do Conselho de Segurança significa ter poder sobre as decisões, mais importantes a nível internacional, mas também significa reforçar o seu poder frente a toda a comunidade internacional. É fazer parte ali de uma outra categoria de país. Ali por 1946, existia uma expectativa e uns rumores dizendo que o Brasil poderia fazer parte como membro permanente do Conselho de Segurança, mas isso nunca se concretizou. Nesse exato momento, o Brasil é um membro rotativo do Conselho de Segurança, mas o seu mandato termina no final desse ano. Inclusive, o Brasil já cumpriu outros 10 mandatos por lá. Então, sabendo ali da importância do Brasil enquanto liderança na América do Sul, enquanto país emergente, enquanto importante parceiro, o prêmio de consolação dado teria sido a oportunidade de discursar primeiro durante as Assembleias Gerais. Lá na matéria do SBT News ainda tem uma outra hipótese para vocês darem uma olhada. E por fim, 3 capitais batem recorde de temperatura. 11 devem registrar pico de calor no fim de semana. Bom, que tá muito quente, tá todo mundo sentindo, né? Eu sou de São Paulo e a previsão é que a temperatura chegue na casa dos 38 graus. Sendo que o recorde absoluto da cidade é de 37,8 e foi registrado em 17 de outubro de 2014. Então essa matéria é um lembrete para todo mundo tomar os devidos cuidados dentro do possível e também lembrar de ajudar, caso consiga, pessoas e animais em situação de rua que estão mais vulneráveis a essa onda de calor. Chegamos ao fim de mais uma edição do News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever e ativar o sininho aqui do canal da TVzinho para não perder nada e também ficar ligado lá no SBT News. Um beijo para vocês e até o próximo.